Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Construtalk Podcast, o podcast que fala sobre construção civil e mercado imobiliário. Eu sou o Regis Marques, engenheiro civil. Hoje estou com meu amigo Kleber Toda, que é Fala, engenheiro Regis. civil também. Como é que tá? Tudo bem? Tô bem demais. E aí, a correria, como é que tá? Quase que eu não cheguei, né? Quase que não chegou? E hoje nós vamos apresentar para vocês aqui um camarada, um CEO, tá? Ele que é ex-atleta campeão brasileiro de voleibol. Olha só a autoridade. Isso aí. Um nome de peso aqui, hein? E é o sócio, diretor, CEO, deve ser tudo lá, né? Da Utah Incorporadora. E outras empresas aí, né, Anderson? Com vocês aqui, o Anderson Ascioli. Pode falar, Anderson, aí, tá a palavra com você. Boa noite, galera. Boa Hoje nós vamos falar um assunto um pouco disruptivo para muita gente. É pouco comentado, é pouco estudado, é pouco compartilhado no mercado imobiliário. E isso é de muita relevância, muito importante, não só para o desenvolvimento, né, nossa capacitação, nossa evolução, nossa prosperidade, Uhum. e como isso foi parar nos nossos projetos, né? Quando a gente está falando de desenvolvimento de produto, como isso interfere no projeto e o que a gente busca através do projeto entregar para o cliente, né? Através do mercado imobiliário, que é a moradia propriamente dito, para dar resultado na vida do indivíduo, do cliente, do usuário, né? A gente fala muito na nossa empresa de funcionalidade, Uhum. né? E isso é para dar resultado, né? Então, tem investimento, tem ciência, tem tecnologia, tem muito estudo envolvido. E hoje vou aproveitar a oportunidade para falar um pouco Ou sobre o nosso seja, trabalho. Anderson, demais. é um novo nível de consciência que a gente vai imprimir hoje aqui para o mercado imobiliário. Projeto, Transcende tudo que a gente já vem falando aí há muito tempo e eleva o patamar de consciência de vocês que acompanham a gente para entender um pouco como que isso afeta, como que impacta, né, ali como que impacta aí a o mercado arquitetura impacta imobiliário. na vida do indivíduo, né? Mas antes da gente entrar nisso, ô Anderson, vamos falar um pouquinho sobre você, como é que foi sua trajetória, falar um pouco aí talvez dessa jornada de atleta que você teve e Tô como que você entrou na curioso. engenharia. E você também que é engenheiro, né? 3 engenheiros na mesa aqui, então vamos apresentar pro pessoal aí quem que é o Anderson Ascioli. Cara, eu tive uma trajetória no esporte, né? Fui interrompido por um desafio, né? Tive condromalácia patelar nos 2 joelhos, problema articular. Então, Nome difícil, hein? o impacto, o desgaste articular, né? Impediu da gente continuar nas quadras, né? Aham. Né? Mas nas quadras a gente entendia o poder da motivação, né? A garra, né? O quanto entrar imponderado na quadra, O esporte tem esse poder, né, Anderson? cara. Nossa, eu já quero falar um monte de coisa aqui sobre isso, né? Mas o quanto entrar na quadra bravo, né? Definia a sua performance, definia nos empoderar, né? Entrar bravo mesmo para a gente buscar a nossa Uma performance, nosso postura resultado. vencedora ali, né? Uma postura vencedora, E né? na cronologia da sua vida aí, Anderson, foi até quando aí você como atleta? E aí, beleza, né? Aí fui para a universidade, e aí nesse tempo eu estava em obras verticais, inclusive voltei pelo destino para obra vertical, mas fui impedido de continuar nas obras vertical, trabalhava na época na IBM, uma grande empresa, né? Sou grato lá Você pelo fez tempo. estágio lá na Fez época? estágio lá. E aí Que tive que massa. interromper, cara. Os joelhos deu pau, não subi a escada, o engenheiro ficava bravo comigo lá. E Nossa eu falei, senhora. cara, tô com o joelho inchado, tá doendo, Nossa, tá queimando. já fazia faculdade. Mas assim, tenho uma admiração gigantesca. Eu sou amigão desse parceiro meu, né? O Emerson, né? Aham. Hoje ele tá na City, né? Show. E aí, cara, falei assim, foi um desafio, vou me redirecionar. Aí fui buscar um mercado horizontal, né, por conta disso, né. Então fui empreender, né, uma oportunidade. Então minha vida é formada por crises. Toda crise, ela foi um salto. Eu tive a crise
do esporte. Esporte. Direcionei para os estudos, encabecei nos estudos, depois tive sócio que faleceu, tive não sei o que, toda crise, né, é um salto. Isso é o poder da ressignificação, né? Falei, cara, é uma oportunidade aqui, vamos buscar algo maior, eu tenho que me movimentar, eu tenho que mexer. Então, e aí eu fui para o mercado de casas. E aí isso foi... já Começou, com a- então, a parte de empreender na construção civil começou no horizontal. Começou no Com casa. horizontal com casas. Empreendendo mesmo, já. Foi no começo do segmento do Minha Casa Minha Vida, governo Lula. A gente estava em 2009. Né? Tava um movimento gigantesco Muita grana no naquela Brasil, época, né? uma confusão, né? Um fiasco minha primeira obra. Engenheiro saiu da faculdade A ganhando obra 12 foi mil. boa, mas eu gastei um ano para entregar. fazer a Já casa. com a Utah, Anderson? Não, cara, a Utah é um movimento pós-estudos, pós debruçar no universo que é pouco explorado e a gente busca um mercado de alto padrão. Vamos falar muito sobre isso, né? A diferença do alto padrão para o mercado de luxo. As Vamos. pessoas se confundem, né? Isso no nível nacional, as pessoas se confundem, a gente vai falar um pouco de diferença disso. E a gente iniciou com a Martins Soares, né, em 2010, meu CNPJ 2010, comecei em 2009 como pessoa física mesmo. E aí, em 2020, né, 2020 a gente traz uma marca de alto padrão. Ah, maravilha. Mas a Martins já vinha operando no médio alto padrão, no finalzinho da pré-Utah. Mas ainda opera, né? Cara, a gente tem projetos que a gente está executando, a gente tem algumas incorporações, alguns contratos ativos, mas hoje eu não estou tendo lançamento na Martins Soares. Ah, maravilha. Né? Mas estamos fazendo alguns movimentos para que sim. E aí a gente vai falar sobre isso. Como foi que surgiu a Utah? Tô curioso para saber. Vamos lá. Cara, Deixa eu só complementar a pergunta dele, que você falou que começou pra entrar num universo que é pouco explorado, né? Qual que seria esse universo? Cara, olha que louco, assim, isso a gente já tinha isso na Martins Soares, né? Quando a gente iniciou com casa, a gente recebeu o feedback do cliente das consequências de um imóvel que entregava custo-benefício, né? O mercado econômico, ele pede para que a gente tenha uma estratégia financeira para que a gente feche a conta ali para vender até tantos mil, porque até tantos mil você pega o nicho tal, até tantos mil você pega o nicho tal, renda, né? E aí, cara, você entregava uma casa lá, e aí o cara ligava, porque essa casa aqui foi roubado, essa casa aqui não tem cerca elétrica, não tem segurança, um rolo danado, né? Cara, o que eu tenho a ver com isso, mano? Eu vendi a casa, cara, e tal. E aí, eu tenho que fui abordado na porta da minha casa. Tem portão eletrônico, não sei o quê. Eu falei, cara, o que eu tenho a ver com isso, cara? Mas você compra e põe. Aí, vai, cara, choveu, inundou minha casa. O cara tava 3, 4 anos sem dar manutenção preventiva na calha, né? O rufo, não sei o quê. Aí eu falei assim, caralho, velho, eu sou gerador de problema desses caras. Sou gerador de problema. Aí eu falei assim, aí eu comecei a estudar esse movimento, cara. Separei, você causou meu divórcio. Aí eu falei, cara, o que eu sou, velho? Vim trabalhar, não sei o quê, né? Meus filhos são órfãos de pai vivo. Metralhando. Todos os tipos de problemas. Isso na época do horizontal ainda. Metralhando com telado. Falei assim, e aí, cara, eu fui entender que é o seguinte, cara. A falta de maturidade emocional desses caras, a falta de resiliência, a falta de estudo, a ignorância incorporada naquele ambiente ali, qualquer coisinha no imóvel era faísca. Era faísca pra confusão armar, meu irmão. Confusão com o vizinho, confusão com o síndico, confusão com todo mundo. E a gente tem que entender também que a estrutura emocional ela está muito relacionada com o monetário. Muito diretamente, Quanto né? mais estruturalmente emocional o cara isso também transcende para o monetário. O cara também é mais arrojado financeiramente. Então, assim, existe mais conflito aonde existe
um mercado mais econômico. As pessoas não têm sabedoria. Naturalmente. Então, mas aí o problema é o imóvel de custo-benefício ou é a falta de inteligência emocional? Mas é um ciclo virtuoso. É um ciclo Vicioso. Vicioso, virtuoso. É um círculo, velho. Não cessa nunca. Então, se a gente construía um empreendimento econômico e ali por qualquer coisinha, confusão, síndico, processo jurídico, aquela confusão. E aí, qual foi toda. a consequência dessa percepção que vocês tiveram? Aí a gente falou assim, cara, vamos começar a estudar por que esses caras agem desse jeito. Aí a gente foi entender esse movimento. Aí eu falei assim, cara, peraí. Se essas confusão tudo tá rolando no imóvel que eu tô construindo, então eu vou começar a colocar dentro desses imóveis, vou começar a entregar melhoria para o imóvel para que cesse esse problema. Esses problemas. Aí foi melhorando. Eu falei, cara, peraí, tá parando de cessar. Só que a gente foi também mudando de nível. Aí a gente falou assim, cara, o que é que tá rolando? Aí, velho, foi aonde a gente falou assim, cara, eu vou estudar essa parada. Aí a gente vem para um movimento que é o seguinte, quanto mais estruturado o imóvel, menos ruído tem fora e dentro do imóvel. Vamos pensar aqui, a gente tá falando assim, ó, conforto térmico, conforto lumínico, a gente tá falando o térmico, porque, pô, você tá quente pra caramba, tal, então você tem que ter uma boa rede de ar-condicionado, você tem que ter vedação, tal, não sei o que, acústico, ruído. Né? É importante pra caramba. Tem que ser bonito, né? Visual, né? Assim, tem um conforto visual pra isso. A neuroarquitetura, né? Neuroarquitetura na emocionalidade. Isso, e aí você tem que ter estrutura também. Quando você entrega um empreendimento estruturado, obviamente você tem menos o que fazer, o que pensar, o que debater. Então você tem menos o porquê brigar, a discutir. Então eu falei assim, cara, se você levar estrutura para esse ambiente, você vai estruturar famílias, vai estruturar um nicho, um ecossistema, pessoas, um prédio, todos... Cara, o cara trabalha o dia inteiro. O cara chega ativado. O cara chega bravo, cansado. Não sei o que, Aí chega na porta do prédio, aí vem o síndico e... Seu menino tava gritando... O povo tá tudo fazendo bagunça, o cara do segundo andar mandou eles tomar banho não sei na onde, então o que, brigando. Cara, a gente tem que entender também que ali existe um movimento de que as construções, as edificações deveriam ser nichadas. Nichadas pelo quê? Por personalidades. Cara, família tem filho, velho. Você tem noção que a criança incomoda quem não tem filho. O solteiro incomoda quem é casado. O cachorro incomoda quem não tem cachorro. Então tem gente, então vamos lá, a importância do cara saber entender, ofertar o imóvel correto para aquele comprador ali, para aquele... Existe também a responsabilidade do incorporador de entender que o imóvel não é para todo mundo não, meu irmão. A gente tem que construir um imóvel para aquele nicho, construir um imóvel para aquele nicho, construir um imóvel para aquele nicho, porque ali vão um monte de pessoas com interesses diferentes, e aí, em vez de ser um ecossistema ali saudável, para realmente buscar o bem-estar, integridade, felicidade... Daquele grupo específico, vai ser né? uma guerra, vai ser uma batalha. Ô Anderson, tem um exemplo, eu mesmo já passei por isso, e eu sou casado, né, com a Carol. E a gente, no início da nossa vida conjugal, no início do casamento ali, a gente foi morar num apartamento que tinha, no andar, você tinha apartamentos de 3 quartos e eu acho que, se eu não me engano, de 1 quarto. E você falando sobre isso aí... Aquele andar atendia 2 públicos diferentes. 2 públicos diferentes, porque quem que tem filho que vai morar num apartamento de 1 quarto? Faz todo sentido, né? Então acho que isso aí gera realmente. E aí, tiveram algum tipo de problema? Assim? Não, muita gente, eu lembro que no grupo do condomínio, do WhatsApp, o pessoal reclamando das crianças, né? Um monte de gente reclamando. Aí eu, agora pensando com essa consciência que o Anderson trouxe, imaginando aqui que realmente poderia ser isso. Então era a galera que morava num quarto reclamando da galera que morava em 3 quartos. Cara, então, só pra ver se eu tô entendendo aqui, Anderson. Aí essas pessoas também, cara, a gente tem que entender que assim, aí você tem um imóvel barato e um imóvel mais estruturado.
né? Tem mais valor. Aí o cara vai lá e o corretor pensa, vamos custo-benefício, metro quadrado. Né? Em Goiânia é metro quadrado. Vou comprar um metro quadrado barato. Aí, cara, o que o cara vai lá pro metro quadrado barato, né? E aí ele encontra um nicho, personalidades, pessoas que não está compatível, né? Não está compatível. Porque às vezes o cara falou, nossa, oportunidade. E aí o que ele chegou lá? Ele chegou lá e pegou uma galera que quer preço. Tudo é preço. Vai reformar não sei o quê. A empresa mais barata. Vamos fazer uma melhoria. Vamos colocar para as crianças aqui o playground, não sei o quê. Não vamos fazer não, porque nós tá apertado. Eu bati o carro, minha mãe tá no hospital, não sei o quê. Cara, o prédio não faz nada. Para depreciar, o que precisa fazer? O que precisa fazer para um bem depreciar? Não precisa fazer nada. Não precisa nada. É só deixar ele lá. Só deixar o tempo agir. Quando você tem pessoas diferentes, quando você tem pessoas que não querem investir, o que acontece? Não dá acordo. Quando você não dá acordo, não faz nada. Quando você não faz nada, deprecia. Cara, a gente tem que entender. Aí entra num ciclo de novo, né? Entra num ciclo virtuoso, só pra ver se eu entendi aqui o raciocínio do que você tá falando. Então, hoje, de modo geral, as empresas, as incorporadoras, elas nicham por faixa de salarial, vamos dizer assim, faixa de renda. Enquanto que você defende que você acredita que fazer uma incorporação voltada para nichos de público-alvo, de estilo de vida, né? Seria cara, melhor, precisa, né? Se precisa. As crianças estão ficando doentes, cara. Os idosos estão ficando doentes. Isso é verdade. A gente tá falando, por exemplo, a gente trouxe para Goiânia, há 2 anos atrás, o Urban Garden. Cara, nós colocamos uma praça no meio do prédio. A gente entende os benefícios de uma praça para a sociedade. Sim. É socialização, é esporte, né? A gente tá falando de atividade física, né? A gente tá falando do contato com a natureza, de interação. Com pessoas, crianças, né? Porque, tipo assim, as crianças hoje crescem só no celular. Né? E não tem aquela interação criança com criança, né? A falta de interação gera timidez. A falta de... A pessoa que é muito tímida, obviamente essa pessoa tem dificuldade de se relacionar, tem dificuldade de vender. Se essa pessoa tem dificuldade de vender, isso é uma dificuldade de hoje. Ainda mais menos prosperidade. Menos prosperidade. Né? A gente tá falando do idoso. O idoso hoje, quando o cara aposenta, o cara, se ele não tiver boa renda, o cara fica o dia inteiro dentro de casa. Solitário. Solitário. O cara fica o dia inteiro dentro de apartamento, né, cara? O cara fica o dia inteiro dentro de casa, o cara fica definhando. Ele fica definhando. Sim. Eu vou falar... O que precisa pra deteriorar um bem? Pronto. Não fazer nada. Fica lá deteriorando. Pronto. O idoso hoje, cara, ele fica num processo de deterioração contínua. Vai nada. O cara precisa estar ativo fisicamente, cognitivamente, que o cara tem que ter atividade, tem que estar conversando, batendo papo, tem que estar pondo jogando um baralho ali, né? Jogando um xadrez. Isso, ele precisa estar ativo cognitivamente para que esteja ativo emocionalmente, cara. A partir do momento em que a solidão toma conta, o cara fica lá paradão, cara. A partir do momento que a solidão toma conta, ali é um processo irreversível mais. A ansiedade toma conta, a depressão toma conta. Aí o desleixo começa a existir. Aí a própria falta de higiene pessoal, até a própria falta de cuidado com sua medicação, suas roupas, cuidado consigo mesmo, cara, amor próprio. Cara, o idoso de classe média, ele tem uma expectativa. Aonde está a maior parte dos idosos do Brasil? Está na classe média. Por quê? Porque a classe pobre, cara, morre. A gente está falando que se a gente pegar um idoso e inserir ele num ambiente saudável, para ele ser ativo, e a gente está falando do movimento de envelhecimento ativo, a gente ganha de 5, 10 anos, cara. A gente está falando de ganhar 5, 10 anos através de arquitetura. A gente está falando através de empreendimentos. Nós levamos uma praça, né? Aí a gente explica pro filho, velho. Precisa disso. Isso aí é 10 anos a mais de vida. A sociedade não entende disso, cara. A sociedade não entende isso. E outra, você conversa, você explica pro corretor, aí o corretor acha difícil, ele vai pro mais fácil, não vai porque eu tô falando generalizando, obviamente, né? E aí ele vai pro mais fácil, não, mais líquido, né? Tá mais barato, metro quadrado. 7 mil metros quadrados, 6 mil metros quadrados. Aí, meu irmão... Calma. Isso aí eu preciso agora falar uma coisa, né? Que
a coisa mais barata pra se pagar por algo é o dinheiro, né? Então, tipo assim, o cara tá pagando 11 mil reais, ele tá pagando, em vez de pagar 7, tá pagando 11, mas ele tá pagando 11 por 10 anos a mais de vida, 15 anos de vida, por Cara, qualidade de vida. Então, quer dizer, ele tá pagando barato por algo que não tem valor, Cara, porque saúde, né? Exatamente. Saúde emocional, saúde física, saúde mental, né? gostei dessa aí. Isso é o mais barato para se pagar num, Em alguma coisa, num é o movimento, dinheiro. É o né? dinheiro. Em Numa qualquer situação é o dinheiro. Tudo que você compra é o mais barato é o dinheiro, porque alguém O teve seu muito tempo mais é muito trabalho. caro, a sua ué. saúde é muito O cara. que vale mais tempo ou dinheiro? Então você comprou alguma coisa ali, o cara tá dando o tempo dele pra aquela coisa, você só tá pagando dinheiro. Você paga e tem. Exatamente. Pronto. E foi assim que A partir do momento, então, que você leva uma praça, você leva um ambiente de descompressão. Você tá entendendo? Diz que existe. Obviamente, o cara precisa usar, cara. Você instala estruturas dentro de um prédio para descompressão. O cara que chega agitado, ativado do trabalho, o dia inteiro, pau na máquina e confusão, mexendo com gente, dinheiro, contaiada, povo cobrando e tal. Aí você chega em casa, a mulher vem papapá, escola dos meninos, e a professora não sei o quê, tem que fazer conta de matrícula luz, de menino. conta de água. Moço, então o cara pá, estoura. Falei, meu irmão, se esse cara, ele faz o processo de descompressão, ele vai pra praça, ele anda ali, senta ali, ele vai pra sauna, cara. É como se fosse uma câmera, assim, um túnel. O cara descomprimiu. E aí o cara vai pra dentro da casa dele. E esse é um movimento, cara. O cara precisa se desativar, né? Precisa descomprimir para ele ir para casa dele, que ali é o porto seguro dele, cara. Ali é a base dele. Sim. Daniel Goleman fala sobre isso. 80% dos seus resultados provém do emocional. E isso começa com amor próprio e isso tem a ver com os seus relacionamentos. A partir do momento, quanto mais a pessoa se ama, quanto mais saudável são seus relacionamentos, maior é o seu resultado financeiro. Diretamente Papai da inteligência emocional, Daniel Goleman. Cara, você é poderoso, velho. Você é poderoso. Na sua casa, cara, é aonde você tem que ter maior autocontrole e maior depósito de riqueza emocional que você tem que ter para ser próspero financeiramente. Nós levamos por vanguarda uma tecnologia que de casa inteligente, um movimento, que a casa se movimenta, cara, para dar o melhor bem-estar para o indivíduo. Todo mundo acha massa os trem. Papapá, mexe tudo, e cortina desce, e o pau quebra lá e tal. Falei, cara, o movimento. Cara, você treina, mas. Mas uma mudança desse tamanho, desse impacto, não vai ser feito, né? Vem cá, Anderson. Como você disse, ele Mas bem, qualquer... a influência, então, do produto na vida do cara, a gente tem um imóvel que ele é patrocinador, ou a gente tem um imóvel que ele é agressor. Pensa bem, a gente tá em Goiânia agora, meu irmão, tá fazendo 37, 38 graus. Você acha que esse cara chegou do dia grilado, ativado, problema, liderança, liderado e não tá entregando meta, não tá vendendo. Casa, 36 graus. Aí você chega em casa, tá 37 graus e esse cara não tem um conforto térmico. Complicado, né? Pega você chega na sua casa, você passa lá na praça, você passa na sauna, chega na sua casa, tá arzinho, aí você tem uma iluminação, um projeto luminotécnico bem desenhado, então tá a luz tá em baixa intensidade, a luz amarela, tá a musiquinha de fundo contando. Desacelerando. Você ali, tá zen. Você pode vir em bucha que for, menino, mulher, pau, você tá zen. Agora, meu irmão, você chega na sua casa no 12... E aí você chega a 38 graus, cara. 38 graus. Suando, arrancando camiseta e aí? E a mulher vem papapá. E aí, o homem e os também... meninos, as crianças e o marido. Chorando, estressado, calor Meu irmão, danado. a partir do momento que você já... A casa é uma recuperação energética seríssima. O cara fica o dia inteiro se ativando lá na rua. Aí o cara chega em casa e o ambiente, o imóvel, a moradia... Nossa, isso é pesado, hein, agressora. Meu irmão, o casamento vai pro pau. É uma desconstrução, é uma ruptura da família. Nossa, então tem que pensar muito nisso aí, né? A gente que É a tem ruptura família. da família, velho. O que você ia perguntando ali? Não, aí eu... Assim, ó, não subestimamos o quão fortes emocionalmente somos. Para que deixamos de ter estrutura. Sim.
A gente está falando de estratégias emocionais. Sua casa, você vê que você está... Estratégias, né? De relacionamento, estratégias. Você tá lá no ar, você tá dirigindo lá bonitinho lá, aí o cara... E a confusão no trânsito. Cara, o cara tá sem ar-condicionado, carro pegando fogo e dando pau no carro, não tá pegando e dando tilt lá. O cara tá todo ativado e o ambiente agressor em cima dele. Cheio de Qual que é o outro ambiente que você falou? Ambiente agressor e... patrocinador. Patrocinador. Então, Pode falar. a pergunta que eu ia fazer pro Anderson é, então, Anderson, essa consciência que você trouxe com relação a isso que você tá falando, ela veio a partir do momento em que você definiu isso para a Utah ou a Utah foi criada a partir disso? Cara, todo empresário deveria ter essa oportunidade. A gente foi nesse movimento, eu falei, cara, existe um mundo de alto padrão. Existe um mundo econômico. Existe um mercado de luxo. Vamos explicar? Vamos. Não, antes de você explicar, eu queria que você esclarecesse aí, porque a gente falou bastante sobre o assunto, mas não definiu ainda o que é moradia de alta performance. Então, numa definição curta, o que seria moradias de alta performance? Moradia de alta performance são moradias que atendem às necessidades físicas, cognitivas e emocionais que o indivíduo precisa ter. Obviamente, ele precisa ter daquele produto. Ponto. Maravilha. E aí você disse que também, agorinha, que a questão que você busca através da arquitetura e através daqueles empreendimentos, dos seus empreendimentos, impactar a vida do morador, né, do cliente, para que ele tenha resultados, né? Aí quais seriam esses resultados? Cara, mais a ou gente tá menos o que você falando falou, né? de físicos, Os principais cognitivos e resultados, né? emocionais. Isso. Cara, e a gente tá falando também de um movimento ainda que tá super em alta e nós estamos trazendo isso cada vez mais, que é a praticidade. Cara, o mundo tá rápido, o mundo tá dinâmico, tecnologia acelerada, tarará. Beleza, esse é um movimento do mundo. Agora, se você pensar como que as operações estão acontecendo no mundo, estão cada vez mais lenta. O trânsito, cada vez mais lento. Logística, cada vez mais lenta. Você vai no supermercado, tá a fila gigantesca, tacadão. Você vai no cais. Lotado. Você vai... Cara, onde você vai, fila. Então você tá num mundo que tá cada vez mais acelerado e você tá também num mundo cada vez mais burocrático. Cara, onde que tá nós? Tá aqui no meio. Perdido, meu irmão. Você tá se tornando cada vez mais... A gente não tem mais paciência pra nada, né? Não, vou dar um exemplo aqui agora, só pra cortar o clima aqui. Hoje, o ar-condicionado da minha sala estragou. Aí eu chamei o administrativo e falei, compra um ar-condicionado novo, verifica aí o que aconteceu. Eu já queria trocar o ar-condicionado mesmo há algum tempo, porque ele não achava a potência legal. Aí ele falou assim, olha, aí ele percebeu que tava estragado na minha sala. Aí eu falei, vê quanto tempo chega. Aí o cara falou assim, 3 dias. Você comprar pela internet. Com ele. Ele também tava comprando. Olha o que é a moradia de alta performance que a gente... Aí eu falei assim, não, deixa ele vai lá no Carrefour e compra um lá e pega e já traz no carro. Não tive paciência de esperar 3 dias. Mas nesse calor que tá aqui, mano... E o que é a moradia de alta performance que a gente está desenhando agora? A gente está desenhando agora um movimento de responsabilidade ativa. Né? É uma consultoria ativa. Tá, o movimento está indo para o pico de calor. O que deveria todo mundo, pré-temporada de calor, já fazer uma manutenção preventiva. Por quê? Porque quando o calor começa, todas as máquinas que já estão com a vida útil, todas as máquinas que já estão quase dando problema, o calor vem, ela vai esforçar mais. E aí o que acontece? Ela vai quebrar ali. Sujeira, né? Vai quebrar ali. Aí o que acontece? Todos os técnicos, a cidade inteira está congestionada porque está no calor. Se você tem uma moradia de alta performance, onde você tem uma gestão de alta performance, 3 meses antes... Você tem elevador, grupo de WhatsApp, seus aplicativos. Galera, tá começando a temporada do calor. Falta de mão de obra, superaquecimento das máquinas. Queda de energia, tarará. Pronto, cara. Todo mundo vai lá, se organiza, os ar-condicionado tudo belezinho e passa essa temporada. Tá todo mundo tranquilo, cara. Imagina o ruído, a confusão dentro das casas. Bem menor. Pagando mais caro. E a gestão financeira... Afeta diretamente o humor, né?
Mas bem, voltando. Aí você tem um mundo cada vez mais acelerado. Isso, no meio aí. E aí o mundo cada vez mais burocrático. E nós estamos aqui no meio. Aham. Né? Cara, a gente tá. O que significa? Que o mundo burocrático que tá aqui tudo pedindo mais acelerado, você tá mais improdutivo. Você tá mais improdutivo, você tem que recorrer a ferramentas, cara. Então a pessoa precisa ser mais esperta, ela precisa estudar mais, ela precisa ser mais produtiva, ela precisa ser mais eficiente. Então a pessoa tem que fazer muito com pouco. E aí o que acontece? Aonde que a gente está eu teria um caminhão de coisa para falar, mas nós estamos no movimento de moradia de alta performance. Isso quer dizer que os prédios precisam ter ecossistemas. O prédio precisa ter serviço. Para quê? Para que estas pessoas precisam recorrer menos lá fora. Né? A gente está falando de... vamos colocar... esse é um exemplo que a gente colocou da consultoria ativa. A gente está falando de levar para dentro do imóvel serviços, por exemplo, para lavar o carro, serviços de motoboy para fazer leve trás, que a gente está colocando isso também. Pessoas para cuidar dos pets. O pet shop vai lá, tem um espaço e lava o cachorro de todo mundo. Lavanderia. A gente está falando... a gente está falando de lavanderia. A gente está falando de mercados. Farmácia. Cara, a gente está falando de um movimento de potencializar o prédio para que o usuário precise menos do lado de fora. Precisar menos... a descentralização dos serviços, precisar menos do lado de fora significa precisar menos de logística, menos de carro. Isso significa que é mais tempo. Mais tempo, pensa bem, mais tempo esse cara vai poder produzir mais e vai poder dar mais tempo à sua família. Se ele tem mais tempo, a família tem maior riqueza emocional aqui. Se ele ter mais tempo do trabalho, ele produz mais e os dois é prosperidade. Cara, não dá para hoje você ver, passar na fila do supermercado, atacadão, você vê 2 horas o cara lá na fila. Aquela fila gigantesca. Danada, né, velho? E aí você vai para dentro da casa do cara, o cara não tem tempo pro filho dele, velho. O cara não tem tempo pra mulher dele. O filho do cara tá o dia inteiro na televisão, o cara sai de manhã, chega de noite, papai do dia inteiro na televisão. Aí por quê? O cara tá fazendo um monte de burrada, cara. E a gente tá falando sobre isso, alta performance, cara. A gente tá falando de desenvolvimento profissional, tá falando de moradia, o cara precisa... velho, começar a ter estratégias, tanto na sua moradia, tanto no seu desenvolvimento profissional, cara, para o cara para ele poder depositar riqueza. Ele poder colocar recursos, tempo e dinheiro em casa. Tempo e dinheiro na sua capacitação. Entendi. Pesado. Você tá entendendo E disso? tudo isso é Utah. Cara, Inc. a gente tá num movimento brabo para E quando foi que entregar começou esse movimento ali que você tem? Teve um período... Parece que você falou que é 2020, a Utah? É isso? A Utah é de que ano? A gente nasceu em 2010, né? A gente tem 15 anos de grupo, de empresa, né? A Martins Soares tem 15 anos de empresa, que é a minha empresa mãe. Né? A Utah é um braço do alto padrão. Sim. E ela vai fazer 5 anos. Isso, e ela já começou dentro... Ela já começou no alto padrão, nesse movimento de evolução. Hoje a gente prega muito evolução, né? Tanto dentro da nossa empresa a gente fala de capacitação, pessoas, entender, pessoas, é entender de pessoas. Se entender de pessoas, você entende liderança. Se a gente entende pessoas, a gente entende moradia. E consegue entregar um produto adequado. A gente hoje estuda muito e, obviamente, a gente vem num passo de entregar um pouquinho cada vez mais, porque essa comunicação e essa venda é difícil. O cara tem que comprar ideia. A gente começou, mais um passo. Agora a gente trouxe a tecnologia para casa, trouxe a praça, agora vem outro passo. Aí depois outro passo, tá aqui. Já tem isso, pode dizer qual que é esse próximo passo? Cara, ou já tá em andamento? Cara, a gente tá falando em nichos, atender nichos, né, cara? Tem que ser cada vez mais isso, entregar a necessidade do cara. Né? A gente tem que falar disso. As crianças, cara, fica tanto em tela que a gente tá tendo crianças hoje... O Brasil é o segundo país mais depressivo do mundo.
É o primeiro em ansiedade. As crianças estão ansiosas. As crianças estão com depressão. As crianças não estão tendo desenvolvimento cognitivo. Não tem Cara, equipamento suficiente que supra o que a gente tinha antes. Cara, as crianças não estão tendo desenvolvimento cognitivo. Atrás no andar, atrás no falar, atrás no pensar. É isso aí. Entendeu? Então, assim, cara, os pais falam assim: alô, ô, papai e mamãe, até você vai acordar pra vida ou você não vai projetar o moleque pro mundo? Você vai realmente entregar pro mundo o moleque doente? Você vai ficar. Cara, pensa bem. Olha você que é difícil essa comunicação. Nós estamos entregando tecnologia dentro das casas. E aí, lá tem como você monitorar a casa tudo pelo celular. Então, antes que a gente fala de entregar de câmera. Câmera, cara. Todo mundo... Ah, obrigado. A gente tá falando de entregar a câmera. Aí o cara, mas não preciso ver lá em casa, né? Eu tenho fica com a minha mãe, fica com a minha avó, fica com a minha babá de confiança, tem 20 anos. E aí a gente vira e fala assim, cara, câmera não é pra ver. Câmera é pra ouvir. A agressão não é só física mais hoje em dia. A agressão hoje é emocional. O que essa pessoa, esse prestador de serviço, tá falando pro seu filho? O que essa pessoa tá falando no telefone? O que essa pessoa tá falando no papapá? E seu filho tá ali do lado escutando, construindo crenças, enraizando um monte de problema emocional que é da babá, cara, que é do prestador de serviço, que é da... Cara, é um movimento muito sério. É um movimento muito sério. E o conjunto desses equipamentos que vocês e da tecnologia trazida nos imóveis consegue direcionar as pessoas para diminuir esses problemas, então. Cara, muito. A gente tá falando em expectativa de vida, a gente tá falando do idoso, cara. A gente tem casos em Goiânia, por exemplo, que o idoso, ele foi encontrado na sua casa 5 dias depois de morto, velho. Ele caiu, morreu 5 dias depois. Cara, nós temos sensores, né? Não é só para fumaça, para vazamento, não sei o que não. Você tem câmera, cara. Você consegue ver seu avô, sua mãe. Assim, cara, deixa eu ver como é que tá minha mãe. Isso é segurança. E aí vocês... Caiu! Porra, caiu! Não, você já liga pro SAMU, cara. Já liga pro Corpo de Bombeiro. Você, minha mãe caiu. Pô, já liga pro Corpo de Bombeiro. Beleza, ligou. Ah, mas tá fechado. Não, vou abrir a casa daqui. Não, vou abrir meu portão daqui. Avisa o condomínio, tá chegando bombeiro, minha mãe caiu, apartamento tal. Cara, entra no apartamento. E resgata a mãe, o parente. O parente ali, né? Só para concluir agora essa parte, acho, de alta performance, né? Em moradias e tudo mais. Obrigado. O que você comentou aí, qual que é a diferença, né? Do alto padrão pro luxo, que a galera confunde aí. Ah, verdade. Como é que é? Cara, a gente defende o alto padrão na unha, né? E a gente está num movimento de materialização, de exposição, de aparecer redes sociais, que é o movimento de busca por luxo, né? E hoje as pessoas até confundem disso, né? Quando a gente fala de alto padrão, a gente está falando de localização, sim, porque existe mais serviços ali na localização, então a gente está falando de atender a necessidade do usuário. Uhum. Bem, a gente está falando de muita infraestrutura para atender as necessidades do usuário. Aí são físicas, cognitivas e emocionais, né? Bem, né? Ah, papai, eu não preciso de piscina aquecida, eu não preciso de área de lazer, não sei o que, papai. Cara, a gente sabe que a relação pai-filho, a conexão, ela é construída por movimento. Se você não tem área de lazer, você não tem movimento. Uhum. Piscina gelada, o povo não entra. Então, se você não tá quente, você não pula para dentro, sua mulher não pula para dentro, seu menino não pula para dentro. Você tá entendendo o tanto que é sério? Então, você tem que fazer um negócio pro cara usar. E aí, não, cara, você não precisa não, mas seu filho precisa. E se o seu filho não quiser e você não quiser, seu filho vai para casa dos outros. E aí você não tem essa conexão pai e filho. E aí qual que é o problema que isso gera? Imenso, né? Imenso, né? Uhum. Então, cara, a gente tá falando de alto padrão para atender as necessidades físicas, cognitivas e emocionais. Decorei. Poderoso esse negócio. Uhum. Né? Quando você vai para luxo,
Nem todo luxo ele é alto padrão, porque ele pode ser um empreendimento muito bonito, né, com cheio de elementos diferenciais, pedras de vários tipos. A gente está falando de carros, não sei o quê, papapá, energia. Cara, beleza. Esse é o movimento. O mercado busca muito isso, então tem uma demanda gigantesca. Essa é outra praça. Uhum. Mas não é que a gente defende. A gente defende um movimento assim, ó. Nós buscamos fazer uma diferença para o mundo, né? Atender a necessidade do ser humano. A gente acredita muito que a prosperidade, levar prosperidade, nós receberemos a cota parte. A gente acredita muito nesse movimento, né? Uhum. Então, nós focamos no movimento de alto padrão. Entendi. O alto Então, padrão pode ser luxo? Pode. O luxo pode ter alto padrão? Pode. Pode. Mas não necessariamente. Não necessariamente. Show de Não bola. É necessariamente. engraçado que à medida que a gente vai começando a entender sobre essas coisas, você começa a perceber que no seu dia a dia, na sua vida, você passa por umas coisas que você, depois que toma essa consciência, Que fala, agora faz poxa, sentido. faz sentido isso, né? Lembrou de mais um exemplo? Ó, vou dar um exemplo. Meu prédio, por exemplo, não vou falar o nome da construtora aqui, porque afinal de contas eu não quero ser processado. Até porque provavelmente o proprietário vem aqui ainda ou vai vir. Mas vamos lá, Ou já veio, na eu verdade. moro num prédio, cara, que é um prédio de uma construtora conceituada aqui em Goiânia. E nitidamente eles não se prepararam, não pensaram no produto, na comodidade, na questão aí de entregar a alta performance para o proprietário ali, para quem for adquirir. Vou dar um exemplo bem clássico lá, por exemplo, que é o tamanho das vagas de garagem. O padrão do público lá, o público que realmente está morando naquele prédio, Tem carro ele grande. tem carro muito grande. Inclusive carros que são muito grandes mesmo. E as vagas não comportam os carros. Ou seja, o cara não pensou na performance do ambiente. Nossa, isso é um Né? problema Então, gigantesco. às vezes, para você chegar em casa e colocar o carro na garagem, Já chega estressado, você né? estressa ali. Você vai colocar o carro não cabe na garagem. Então, pensando nesse conforto, porra, e olha só, lembrando aqui agora, depois você falou, várias vezes eu cheguei no meu apartamento e pensei, caramba, velho, se eu morasse numa casa, eu ia colocar uma garagem aqui que comportasse meu carro para eu chegar, estacionar fácil, tranquilo, de frente, abrir a porta, não precisar bater no pilar. Cara, Você pensando. sabe, vou pegar esse gancho, não tô mudando de assunto, vou pegar esse gancho. Você sabe aonde que tá as maiores oportunidades de leilão? Onde que tá as maiores oportunidades galinha morta? Sabe onde que é? E isso tem a ver muito com estrutura emocional e mercado imobiliário. Tanto que isso tá junto, cara, tá junto. Ligado. São através de conflitos. Separação. Sempre é os que dá ruim. Aí, não, eu preciso da minha parte. Tô precisando de dinheiro, tem que pagar de bosta. Vai lá e torra o negócio. Aí, ó, você tá falando. Tem muito. É porque é soma de problemas. Então, você tem a cota parte que o imóvel entregou. A gente tá falando de vaga de garagem, briga, o cara chegou grilado, não sei O o que. cara estressado aí. Se você não tivesse a briga cota com a mulher. parte disso, se não tivesse a cota parte daquilo, tá vendo tá vendo a estratégia que a gente tem que ter? Então tá. Aí, beleza. Aonde é que tem a outra cota parte? Beleza, faleceu um cônjuge. Aí, tá bom. Aí os filhos. Quero minha parte. Quer minha parte. Aquela confusão toda. Aí um deles mora no imóvel, né? Não, Ah, não quero sair. mercado imobiliário tá tudo a ver, né? A gente tá falando de pessoas, né? De construção, de venda, tem tudo a ver, cara. A gente precisa hoje falar muito em desenvolvimento profissional. A gente precisa falar muito em performance da moradia, porque isso tem a ver com prosperidade. Isso tem a ver com riqueza familiar. A gente tá falando em riqueza monetária e riqueza mental. Cara, hoje, se a gente não tem uma compra estratégica, se a gente não cuida dos nossos ruídos, a gente atola a nossa cabeça de problema.
Ah, vaga de garagem. O cara, nossa, chega lá em casa, vaga de garagem. Aí o vizinho encostou no carro, bateu no pilar, não sei o quê, papapá. Cara, a cabeça do cara tá entupida de problema. E é mais problema ainda, né, cara? Aí o cara... Que o cara não precisa, Aí... não deveria ter, né? Nossa, Não, e no dia a dia você nem percebe, cara. Eu tinha que Não levar percebe meu... o Bati... quanto mal aquilo faz, né? Você não vai perceber. No dia a dia, ele tá falando que no dia a dia você não vai acaba percebendo. passando por esse tanto de problema sem perceber que muitos desses problemas você não deveria estar passando. Nossa, eu tenho que devolver o Mercado Livre que chegou errado. Nossa, tem que dar banho no cachorro. Nossa, tem que comprar não sei o quê. Esqueci de comprar não sei o quê, a visita tá chegando. Meu irmão, Desceu. se no seu prédio tá tudo resolvidinho assim, sua cabeça descarrega. Grande parte Não, vamos falar assim, coisas, sua né? cabeça, não tô falando emocional mais não, sua cabeça descarrega. Se sua cabeça tá descarregada, você tá pensando no seu propósito, cara. O cérebro da gente foi Aquilo que feito realmente para importa. pensar. Sua energia, a gente tá falando, a gente vai falar de energia, vamos falar de consumo energética, de espaço livre no HD, na cuca. Cara, se sua cabeça tem que estar leve, cara, é para pensar no seu propósito, cara. E tanto que casa dá problema. Tanto que casa suga energia, tanto que casa toma tempo. Quanto mais estruturado sua casa tiver, quanto menos problemas você tiver no pessoal, mais você tem energia e mais você tem espaço na sua mente para você focar, para você trabalhar, para você investir. Então a casa como um ambiente restaurador, como um ambiente propício ali a reenergização. Impacta diretamente. Impacta demais. Na sua vida, né? Como toda ali, né? Vem cá, eu pensei numa coisa aqui agora, Anderson. E a Utah, como que ela tem trazido isso pro time? Como que você incorpora isso? Porque você não consegue fazer isso sozinho, né? Cara, como que a galera tá recebendo isso aí? Como que vocês estão construindo essa consciência lá? Cara, a gente tem Essa grupo, cultura, a gente tem né, grupo da É uma empresa, cultura, né? A gente cultura da tem empresa. grupos de estudo lá, né? E isso é discutido dia a dia, né? Então, Jesus, ele tinha uma forma de liderar muito massa, cara. Inclusive, eu tô lendo Provérbios, que é o livro de Salomão, e agora eu vou ler um livro de Jesus, é da editora Sextante, e aí é a forma de liderar. Qual o livro de Jesus? É muito legal. Qual isso. que é o livro? É da editora, chama Jesus, o homem mais sábio que já existiu da história. Ah, tá. Salomão, o homem mais rico que já existiu na história. Jesus, o homem mais sábio que já existiu na história. Né, da Sextante. E aí, cara, ele tinha uma forma de liderar a qual ele captava o problema, ele captava a fraqueza e aí ele falava. Então era personalizado. Né? Vamos pegar exemplo. Tem palestrante que chega lá num negócio e fala papapá. Ué, você nem sabe se aquilo depende, se serve para fulano ou ciclano. Né? Ele não, cara. Ele chegava lá, tinha um fulano falava, o outro falava e ele tararara. Então, a partir do momento que você estuda muito e a gente vai pegando bagagem, você está em contato com o seu líder. E aí, cara, é um probleminha você. Aí você vai enriquecendo. Então você tem Você tá formado lá depositando. A gente está depositando riqueza, tanto emocional, né? Tanto mental, né? Beleza. Aí a gente tem grupo de estudo. Aí no nosso grupo de estudo a gente busca um livro. Mensalmente. A gente tem o encontro técnico, que é do departamento, a gente tem o encontro dos líderes. E aí a gente busca esse estudo para que possamos construir ali um mastermind. Né? Napoleão Hill falava muito sobre isso, né? Da gente ter grupos com a mesma finalidade. Né? Então a gente busca ali nos capacitar, a gente busca ali nos evoluir. Né? Obviamente, a gente não consegue fazer isso em toda a empresa. Você tem a parte de produção, você tem a parte da obra e tal, não sei o que, papá. Mas é na parte do escritório, né, onde as pessoas elas estão mais abertas para leitura e tal, não sei o que, a gente tem isso de uma forma ativa. Né? A gente tem isso de uma forma bem ativa. Perguntei isso porque realmente para você produzir um ambiente que gere aí esse resultado, precisa passar por várias etapas, né? Olha um negócio muito legal que eu postei hoje cedo. E isso tem a ver com o mercado imobiliário, gestão de condomínio. A gente pode entrar agora também na outra parte, que é desenvolvimento profissional ali, né? Vamos falar assim, numa parte muito legal que eu postei até hoje cedo, que é sobre crítica.
né? Tem muito a ver com o desenvolvimento de produto e tem muito a ver com gestão condominial e tem muito a ver com desenvolvimento profissional. Isso está em Provérbios. Todo mundo tem aversão à crítica, cara. O cara criticou, já tô aqui reagindo e dando desculpa, tô defendendo e conflito começa, não sou isso e tarará, né? Negócio. Cara, da mesma forma que nós saibamos escutar o nosso cliente para nós lapidarmos o nosso produto, a crítica Salomão traz para nós que nós temos que apreciar a crítica com o mesmo sentimento, com o mesmo desejo, com a mesma intensidade que a gente teve no nosso primeiro amor. Sabe quando trocava bilhetinho? Quando você ficava pensando, lá no primeirinho, lá atrás, então você ficava pensando que era empolgação, não sei o quê. Por quê? Toda crítica, cara, ela, obviamente, ela chega para você carregada. Tem a intensidade, tem a forma que o cara falou, às vezes tem uma mentira, às vezes exagerou, não sei o quê, papapá. Mas lá no epicentro, cara, lá no núcleo, existe, lá no cerne, existe uma sementinha daquilo tudo. Que faz sentido, né? E essa sementinha foi você que causou. Porque a outra pessoa, sim, falta de sabedoria, tal, que ela potencializou aquilo. Mas você causou alguma coisa. Aquilo ali, cara, você uma NPS lá na sua empresa para você colher dados e ter um planejamento estratégico é através da crítica, cara, que nós façamos o nosso raio-x. É mais difícil, porque nós temos que aprender a ler. A ler. A interpretar aquela crítica, né? E muitas das vezes, a pessoa que está criticando, ela não consegue expressar o que é que você errou. Porque incomodou ela. Às vezes ela nem sabe. Às vezes o tom, a forma. A comunicação é importante. A gente já trouxe aqui um cara que é especialista em comunicação, a gente falou isso, né? Às vezes a forma que você falou ali já gera um impacto, né? A palavra, você troca uma palavra por outra. Às vezes nem a palavra, só a forma que você se expressa, né? Às vezes você fala de um jeito, dá uma impressão. Às vezes você fala de outro jeito, dá outra impressão. O mundo hoje, cara, né? A gente tava lendo Napoleão Hill um tempo atrás, o mês passado aí. O mundo hoje fala em prosperidade, riqueza, tal, né? A gente tava falando aqui agora, mas, cara, a gente, como é que a gente tava falando agora? O mentor de Napoleão Hill. Andrew Carnegie. Carnegie. É, isso aí mesmo. Cara, ó, o que ele deixou escrito? Isso está no livro de Napoleão Hill. Quem pensa enriquece. É uma pena, vou escrever aqui, ó. É uma pena que a nova geração tente buscar a prosperidade por tentativa e erro. Sendo que os princípios estão escritos. Cara, entendeu? Você tem que estudar para criar uma musculatura emocional, uma pujança, né, para buscar a prosperidade. Napoleão Hill traz para a gente que a gente tem que ter... são dois elementos para buscar a prosperidade. Um desejo ardente e força de vontade. Beleza, só que força de vontade, né, a gente tem um monte de ferramenta para ter força de vontade, mas quem tem força de vontade se fisicamente e emocionalmente não está bem? Sim. Se fisicamente e emocionalmente não está bem, tem muito a ver com moradia, tem muito a ver com o mercado imobiliário. Hoje nós estamos no alto padrão, hoje nós estamos entregando uma academia de alta performance para os empreendimentos, né? Tanto visando... Nossa, isso aí é top, hein? É, cara. O cara tem uma academia zona bruta, hein? E um espaço obviamente, uma consultoria também para o cara usar para uma saúde mental, cara. O cara precisa desse investimento. Desse ambiente de descompressão, mais um ambiente de descompressão. Ele precisa desse movimento. A gente precisa ter um termômetro, cara, né? Porque a partir do momento que a gente vê que o nosso desejo está ficando pouco e a nossa força de vontade está caindo, é um termômetrozinho aqui, né? Como se você tivesse aqui, como se a bateria do seu celular,
A bateria do A celular não bainha tá tem, caindo. não tem o termo, né? Você carrega. Então, assim, o nosso sucesso, cara, a gente tem que empoderar nosso desejo. Vence quem quer mais. Tem que ter um desequilíbrio, né? Você vai pegar... Qual que é a diferença de um fracassado pro Elon Musk? Desistir. Elon Musk? Elon Musk. Elon Musk. Qual que é a diferença de um fracassado pro Steve Jobs? Qual que do Fracassado Bill desistiu? Gates? Cara, a gente tá falando... Napoleão Hill traz, cara. Desejo ardente e força de vontade. O cara quer muito. O cara vive pra isso. E outra, através do termômetro, ele fala, nossa, meu desejo tá caindo. Então ele busca, ele empodera, ele mantém o desejo do cara lá no E talo. como que ele vai fazer E isso? força de vontade. Não, Força como de que ele se empodera? Força, Como que ele carrega a bateria? força, a gente tá falando em desejo ardente e força de vontade. E força de vontade. Quando a gente fala em empoderar desejo, é você buscar e envolver cada vez mais naquilo. Né? E você buscar, você se envolver, se envolver emocionalmente nisso, você querer muito aquilo, você buscar os benefícios, lista 30 benefícios que aquilo vai te dar. E você começa a querer aquilo, buscar aquilo. E força de vontade, cara, a gente precisa de uma saúde. Primeiro, para começar, a gente precisa de uma saúde física. Né? Você precisa de uma estrutura física arrojada e você precisa de uma estrutura emocional braba para você ter força de vontade. Porque senão tudo tira a sua força de vontade. Aí você começa a querer pouco. Você tá com a vontade pouca, você tá fisicamente ruim. Tá. E aí, cara, força de vontade tem a ver também com autoimagem. O cara precisa se empoderar. Cara, né? Ele precisa ter fé. Ele precisa acreditar. Acreditar nele mesmo. Ele precisa acreditar nele mesmo. Ele precisa estar com o emocional brabo. Ele precisa ressignificar o subconsciente do cara. É muito louco isso, né? O Napoleão Hill fala assim: você ressignificar seu subconsciente. Pega seus hábitos, suas crenças, seus medos. Fala assim, agora eu vou ressignificar isso. E como é que você ressignifica tudo isso? Cara, é um processo de afirmação. Falando para você mesmo, né? É todo dia você se persuadindo, todo dia você falando para você, todo dia você se convencendo, todo dia você brigando contigo, todo dia você brigando com seus pensamentos. Todo dia você se vencendo. Eu não sou isso, eu sou vencedor. Eu não sou procrastinador, eu sou realizador. Todo dia. E aí você começa a mudar seus hábitos, começa a vencer seus medos, começa a vencer suas crenças. E aí, cara, você muda essa pujança emocional sua, e aí o cara tá pronto pro buscar. Pro leão. Ele tá Pro pronto. leão do dia. Aí cara, é você buscar o desejo ardente e você ter uma força de vontade bruta. E aí você busca sua prosperidade, entendeu? Show de bola. E não é difícil de você verificar assim o próximo ponto para que você tenha um desejo. Não é tão difícil. Se você parar para pensar no momento em que você está aqui realizando alguma coisa profissional, sempre tem uma próxima coisa que você queria estar lá. Só que às vezes você não para olhar e buscar. E simplesmente definir o alvo ali, né? Vamos dizer, né? Exatamente. Só que quando você começa a fazer isso... E a gente tem que entender e tirar a crença das pessoas, falar, não preciso mais, não tô querendo mais, não sei o quê. Quando a gente busca o próximo nível, cara, a gente não tá buscando só dinheiro. Não A é gente, só quando isso. buscar o próximo nível, tem a ver com você enfrentar a adversidade. Tem a ver com você entrar no desconforto. Tem a ver com você resolver problema. Quanto mais você busca crescer, você encontra adversidade e encontra problema, concorda? Ô Anderson, e você acredita que isso pode virar um hábito? O quê? Muito! Vira um hábito? Vira um hábito. Querer buscar o próximo nível? Sim. É você não... Será que eu criei esse hábito? É você não viver na inércia. É você viver em progressão. Isso é prosperidade. É um movimento. Então acaba ficando cada vez mais fácil. Fica cada vez mais fácil. O cara acostuma, ele adora, ele gosta, ele tem tesão no desconforto. No desconforto. Né? Porque não é só financeiro, cara. Esses caras grandes, velho. O cara consegue gastar 1% do dinheiro dele? Esses caras não é sobre dinheiro. Esses caras grandes, os caras é porque assim. É pelo desafio, né? O cara é muito mais. Aí você tem que buscar os benefícios. Quais são esses benefícios?
Quanto mais o cara tá buscando, mais estrutura emocional o cara tem. Mais musculatura cognitiva o cara tem. O que significa musculatura emocional punjante, musculatura cognitiva braba? É que o cara, tudo que tem de problema, não fere ele. Porque o cara é brabo, o cara é estruturado. Pode vir, olha pra você ver que massa você viver nesse movimento. Pensa que massa. Meu carro pegou fogo. Bluf. Bom, deixa pegando fogo aí, tô tranquilo aí. Tô tranquilo. Roubaram minha obra. 400 mil conto lá. Roubaram. A gente teve na obra. A sua teve? Teve. Não, tô tranquilo. Não, tô comendo aqui, depois resolvo aqui e tal. Não sei o quê. Não, Nossa, certo, cara, velho. de ressignificar os problemas mesmo. Cara, né? não, Sim, velho. né? Você pega um nível de musculatura emocional. Você acaba ficando confortável no desconforto. Velho, você vive sem viver. Você vive sem sofrer, cara. Esses caras vivem sem sofrer. Você tem noção disso? Isso não é falado. Cara, eu nem escuto falando nisso. Se não tem literatura pra trazer isso, eu nem escuto. Você buscar crescer não é só dinheiro, cara. Dinheiro chega uma hora que você não precisa mais do que aquilo. É você começar a pegar uma musculatura pra você não sofrer, cara. Você vai viver flow. Não sofre. Viver flow. É você falar assim, cara, tá caindo. O mundo tá acabando. Tô prosperando, tô fazendo, o pau tá quebrando, tarará, e nada tá me atingindo, não. Eu sou a rocha, cara. Você Loucura. tá entendendo? Como que é o nome do... Donald Trump, eu escutei eu vi outro dia um documentário, parte do documentário da vida dele. E ele chegou a quebrar várias vezes, né? Nos Estados Unidos, com as incorporações lá, o mercado imobiliário, com a empresa da família dele, né? As empresas dele. E o cara chegava a ter bilhões de dívida negativa mesmo, depois voltava, quebrava de novo e voltava. E o cara sempre assim, né? Segue. Você sabe o que significa isso? Que poderoso, top, você entrar nesse negócio. Cara, existe um movimento de você buscar a sua blindagem patrimonial. Você pode quebrar 1000 vezes, cara. Vai surgir nego do mundo inteiro querendo te patrocinar de novo. Se o Gustavo Lima quebra hoje, Vai ter um monte de gente patrocinando ele, todo cara. mundo quer o cara, pôr dinheiro no cara, meu irmão. Por quê? Porque o cara é brabo. O cara tem gogó, o cara canta pra caralho, e o cara tem uma estrutura emocional braba. Eu tenho que trazer uma frase também, acho que é do Pablo Marçal. O que você Ele falou num podcast. Ele perguntou Quem pro tem cara mais que tava dinheiro, 1 milhão ou menos 10 milhões? Isso, ele falou assim: quem que é o cara que é mais rico? O cara que tem R$1 milhão na conta ou o cara que tem um prejuízo, tá negativo, 10 milhões de reais? Ele perguntou pro primo pobre, né? Que eu lembrei agora. Aí o cara fala, não, quem Cara, tem 1 milhão, ele falou negativo. Quem tem menos 10 milhões significa que ele faturou e que ele girou pelo menos uns 50 milhões. Cara, Pra ele tá devendo 10 milhões, ele rodou muito mais dinheiro. Ou seja, ele tem muito mais conhecimento que você, experiência, do que você que tem 1 milhão na conta, que você nunca passou de 1 milhão. Ele já tá... entendi. Cara, blindagem. Quem tem 10 milhões de dívida já rodou 50. Então ele tem muito mais experiência do que você. Blindagem. É o exemplo do Gustavo Lima, por exemplo. Blindagem patrimonial. Cara, como você blinda seu... O cara tem 1 milhão, o cara fica morrendo de medo de perder 1 milhão dele. 500 mil, fica morrendo de medo de perder 1 milhão. Não vou fazer nada, tô com medo. É tudo que eu tenho. Não é assim? Tá, beleza. Se acontece um trem, esse cara perde. Ele não faz outro nunca, meu irmão. Cara, que herdou 500 conto, herdou 600 mil, juntou um dinheirinho, aí veio a pandemia, inflacionou o imóvel dele 5 vezes. Cara, ele não faz outro, mas ele não faz outro é nunca. Agora um cara que ele tá no alto nível, que ele tem uma máquina, um robô, um trator emocional. E ele tem uma inteligência, uma sabedoria gigantesca. Meu irmão, vai ter patrocinador do mundo inteiro querendo esse cara. Que é o exemplo os dois exemplos que ele deu, né? Do Donald Trump. Pô, o cara já bilhões. Meu amigo, ele tá negativo, o cara fala, não, eu põe dinheiro no você aí, mano. Você já rodou 10 bilhões de dólares. Nossa, e aí existe uma crença gigantesca nesse universo que rico e que povo ganha dinheiro é sendo esperto. Passando a perna, passando a perna, roubando, né? Não sei o quê. Não. Cara, isso, então, né?
Salomão traz pra gente, ó, em Provérbios 12, 24, né? Sobre ser diligente, sobre ser puro. Né? Ser diligente, né? Ser puro, ter controle sobre toda a situação. A garantia de que você estará em vantagem. Pensa bem, o cara que para ele ter riqueza mesmo, o Salomão traz pra gente, que é o cara ter mente tranquila, paz mental, riqueza monetária e riqueza familiar. É os três aqui, né? Então, assim, a partir do momento que o cara é puro, que o cara é diligente, tudo que ele vai trabalhando, tudo que ele vai conquistando, tudo que ele vai fazendo, performando, produzindo e vendendo, ele não deixa rastro. Se ele não deixa rastro, não tem nada mal resolvido, não tem problema brotando. Tudo que tá pra trás tá resolvido. Tá Tá resolvido. resolvido, cara. O cara tá aqui, ó. Tá fazendo e tá lacradinho. Tá fazendo e tá lacradinho. E aí entra com outra parada que eu ouvi esses dias, das doenças emocionais. E aí é o seguinte, o prosperidade não tem a ver só com dinheiro, não. Então, assim, o cara fala assim, meu cara, não sei o quê. Não, o cara que ele tá enriquecendo, e tá de forma desonesta, alguma coisa ele vai perder. Ou ele vai perder a paz mental, os pensamentos na cabeça dele vai explodir, ele não vai dar conta nem de dormir, vai perder a família dele, ele vai ter um monte de problema, a família dele não vai suportar. Esse cara também tem um monte de problema emocional, ignorância, raiva, não sei o que, blá, 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 blá. E aí vai soltar o dinheiro. Aí o cara é um cara próspero? Não, só tem dinheiro. O cara não tem a família, o cara não tem a paz mental, o que adianta ter dinheiro? E aí você falou essa questão do rastro, eu não lembro puro. se eu não lembro quem que falou também, não sei se foi esse Pablo, que as doenças emocionais estão relacionadas com o tempo, né? Tipo assim, a depressão geralmente está relacionada com o passado, e aí entra essa questão, se o cara não tem rastro no passado, né? Então ele provavelmente não vai ter nenhum tipo não vai sofrer com depressão, né? Porque o passado dele já tá resolvido. A ansiedade tem a ver com o futuro, né? Que você fica pensando no futuro ali, preocupado com o futuro, né? E aí a outra eu acho que era procrastinação, mas a procrastinação é em relação ao presente, né? Que você acaba procrastinando ali e tal. Mas aí eu trouxe esse exemplo só pela questão do rastro que você falou, né? Que a pessoa não deixa rastro, então e aí, ela a partir do momento que você não vai ter nenhum tipo de depressão. E aí a gente tá falando, olha que legal que isso tem muito a ver com tudo, né? Com o mercado imobiliário, com a gente. A gente tá falando de uma pessoa que ela precisa estar com atividade. A gente tem 11 áreas na nossa vida, né? O conjugal, saúde, a gente tem a área do hobby, a gente tem a área do profissional, a gente tem o esporte, a gente tem 11 áreas para a gente dar atenção, para a gente entrar num plano sistêmico equilibrado e a gente ter performance financeira, familiar, né? Entrar em bem-estar, felicidade. Inclusive tem um livro de felicidade que é assim, ó, do Arthur Guerra e do Nizam Guanais. Qual é o nome do livro? Você Aguenta Ser Feliz? O que eu te falei no começo do podcast? Que é assim, olha que doido aquilo, né? Eu até anotei, que eu falei um tempo atrás aí, é assim, ó, por que ter dinheiro e ter felicidade é tão difícil? Ah, é verdade, você falou isso aí mesmo. Não, ali antes de começar. Porque para ser feliz, tem que fazer coisas desagradáveis. Para ter dinheiro, tem que fazer o que não dá dinheiro. Para ser feliz, o cara tem que cuidar da mente, o cara tem que cuidar da saúde, tem que fazer atividade física, tem que fazer esporte, tem que ter controle emocional, tem que treinar, tem que ter autocontrole, tem que segurar. O cara tem que ser brabo para ser feliz. Ele tem que fazer muita coisa desagradável para ser feliz. Difícil de conquistar. Tem que ser muita coisa desagradável. Ele tem que fazer muita coisa desagradável, cara. Meu menino, enfim, né? Aí, agora para ter dinheiro, cara, o cara tem que ressignificar as crenças, o cara tem que mexer no subconsciente dele, tem que tratar os medos dele, tem que mexer em ferida que tá lá guardada tem 300 anos. O cara tem que abrir o peito mesmo e falar assim, ó, mostrar suas vulnerabilidades, tratar e ir pra guerra. Todo dia o cara se autoafirmando, todo dia ele se autossugerindo, todo dia ele brigando com a mente dele, todo dia o cara tem que se vencer, meu irmão. Todo dia cedo eu tô lá, falando comigo mesmo. Falei assim, todo dia cedo o banho geladão lá pra lembrar do meu propósito, cara. Eu acordei e foi pra arregaçar o dia. Você toma um banho geladão? Todo dia, só que agora tá gostoso, né?
Quente calor, pra caralho, velho. Quente pra caralho. Tá Agora, bem tranquilo. todo dia cedo, cara. Assim, eu acordei foi pra fazer a diferença. Eu tenho agenda assim, eu vou estudar sem procrastinar, sem dispersar, sem distrair. Pois eu tenho agenda disso, todo dia, velho. Todo dia. É domingo a domingo. Sábado, cara, você tem que ter a agenda estruturada, cara. Você tem que seu menino, Não pode largar, não sei né? o quê. Na casa do fulano. Faz a agenda, vou levar meu filho pra fazer tal coisa. Final, Sai com minha esposa e Fin- tal. meio de semana você tem quanto tempo, seu filho? Então, se você não tem lá e o deveria, no final de semana tem que ser lá em cima, cara. Tem que ser só pra porra, eles. só pro moleque. Né? Ser feliz e dinheiro tem a ver com você fazer muita coisa em pouca coisa, né? A gente tem um livro que chama Essencialismo. Foi você que falou isso, não sei se foi você que o cara falou. Quem fica rico não é. Foi você que falou, não foi? Acho que na nossa conversa. Não é quem faz muita coisa, não. É quem foca em fazer pouca coisa e fazer o que tem que ser O Warren feito. Buffett fala sobre isso, né? Que é o falou. princípio 5-25. A gente tem também Pareto, 80-20. 80-20. Né? O cara falou assim, aí você pega as 11 áreas da sua vida, você descobre o Pareto em cada uma. É o povo, nossa, pra ficar bem fisicamente, cara, o que tem que fazer? 3 vezes por semana. Não, né? falou, não, cara, é 80% alimentação, 20% é exercício. Aí, beleza, é difícil. Comedor de açúcar, né? Tudo tem que comer açúcar. É difícil parar. Mas, cara, mas é isso. Essas energias tem que ser para ali. Eu vou parar de comer essa meleca. Tem que parar de ingerir o álcool, não sei o quê. É 80% alimentação, 20%. O Pareto do Princípio de Pareto. O 80-20 do físico é isso. Né? O 80% lá da inteligência emocional falou, cara, controle emocional. Segura sua ira, segura sua raiva, tenha controle sobre suas emoções, né? Não sei o quê. 20% do que você controla, 80% do resultado que você tem é de 20% do que você controla. Praticamente, né? Cara, então assim, esse é o movimento, né, cara? A gente precisa entender aonde é que tá o resultado e a gente tem que agir naquilo. Né? E o líder hoje, ele tem que estar atento para isso, né? Porque, inclusive... Pode continuar. Inclusive, para tratar de todo o ambiente em que você está inserido, você precisa tentar conduzir aquelas coisas e pessoas do ambiente para você conseguir não ser afetado por elas. Cara, isso é tão poderoso que quando a gente está falando sobre isso, a gente está pensando em nós, né? Só porque... Mas não é só nós, né? Se você entende isso, você aprende a ler isso no outro. Então, pensa bem. Nós estamos falando do Pareto. Então, se você tem uma pessoa que não está dando resultado, vai lá entender o Pareto dele. Que é os 20% dele? Assim, deixa eu entender sua rotina. Deixa eu entender sua rotina. Na minha turma, eu estou tentando fazer isso. Você está entendendo? Mas no momento que você fala assim, eu vou estudar, vou me incorporar. Você fala assim, cara, todo mundo pensa, não, é para mim. Não, meu irmão, é muito mais poderoso que isso. Você começar a ler, cara. As confusão, as brigas. Aí você fala assim, nossa, essa confusão, eu tô entrando, eu vou manter controle, eu não vou... Não, cara, nas confusão, se você sabe ler, na adversidade você vai descobrir a fraqueza do cara. Nós dois, começa agora a brigar aqui. Pau quebrando, e você falando um monte de coisa, tarará. E aí eu tô aqui te lendo, cara. E aí eu sei onde estão as suas fraquezas, eu sei aonde é que eu posso colocar você, eu sei quanto confiável você é, eu sei a estrutura emocional que você tem, a resistência que você aguenta. Nego brabo lá atrás, os reis e tal, não sei o quê, colocava o cara sobre estresse, sob pressão, para saber o quanto esse cara era fiel e aguentava o rojão. Provocava mesmo. Provocava o cara, colocava o cara do inferno. E aí o cara aguentava. Então, esse cara quer meu braço direito. Esse cara que eu vou pra guerra com ele. E aí, eu separei uma perguntinha aqui que tem um pouco a ver sobre isso aí. E aí, cara, só pra fechar isso, na adversidade, você vai extrair o caráter da pessoa. Porque é onde ela vai aflorar as fraquezas dela. Você extrai o caráter. Você vai testar a fidelidade dela. Entendeu? É que você... Nossa pergunta aqui você comentou, separou aqui uma pergunta pra gente, né? Que é por que crescer devagar, né? Qual que é a importância de crescer devagar dentro de tudo isso que a gente tá falando aqui, né?
muitas vezes, você falou também da nossa sociedade que hoje é cada vez mais imediatista, né? Vocês E aí vocês tem são a sócios. No podcast, sim. Vocês são sócios, né? Olha que massa isso. Vocês vão ter conflito, porque se não tiver conflito, vocês não são sócios, né? Então, assim, vocês vão ter conflito. Todo conflito, vocês vão entendendo o cara, vocês vão conseguindo ler um ao outro, falar assim, cara, vocês vão conseguindo extrair o caráter do parceiro naquele conflito. Vocês vão É uma conseguir... diversidade, né? É uma diversidade. Você vai conseguir extrair daquele conflito o quanto você aguenta, o quanto que é o seu emocional, quanto você é resistente. O que adianta vocês tá aqui não aguentando, o outro tá, vou desistir, não aguento. Aí amanhã vocês estão falando de ampliar a empresa para 4x, para outra cidade, não sei o quê. O cara tá mal dando conta daqui, entendeu? Como é que o cara vai pegar o projeto 4, 5 vezes maior se ele não passou da fase 1, meu irmão? Ele tá para ter um esgotamento, ele tá para colapsar. Ele não vai aguentar o rojão. O sucesso, ele precisa ir devagar pro cara ir criando musculatura emocional e cognitiva. Que eu tenho visto hoje, eu tenho muitos mentores, assim, de liderança, né, Anderson? Mas o que se prega muito de forma estridente, né, principalmente na internet, é o quão eles banalizaram a escala. Eles pregam a escala como se fosse a solução dos problemas financeiros da empresa, a solução dos problemas financeiros do cara que é ali o produto, né? Às vezes uma pessoa que está ensinando uma coisa, ou um produto específico. A escala hoje é o que eles estão pregando como a solução de quase tudo. E só que, o que tem nisso aí? O problema de crescer rápido. A escala... Às vezes o cara tenta impor a escala no produto dele ou nele mesmo e ele não está preparado para isso. Ele vai construir um império sobre a areia. Por que que ele vai desmoronar? Um cara, pensa bem assim, ó. O herdeiro, o cara que ganha na Mega Sena, o cara é de 10 milhões. Vamos pegar assim, o cara é 20 milhões. O cara tem 20 milhões de patrimônio. O cara que fez 20 milhões, ele se tornou um cara de 500 mil. Ele tornou um cara de 700 mil. Então ele aguenta sapeco no lombo de 500 mil. 1 milhão, 1 milhão e meio, 2, 4, 5, 6, 10, 15, 20. Passou ali pela percussão. Ele sabe segurar e sabe fazer. Agora você vai pegar um cara que herdou 20 milhões. Meu irmão, o cara não sabe fazer. Ele não sabe nem fugir, blindar da inflação. Qualquer probleminha, pá, tá com segura o desejo dele. Não tem limite. Não tem direção. Preferência temporal. Só sumindo. Se você olhar, cara, mais de 85% dos bilionários do mundo vieram do zero. Os 15% você tem uns 4% que herdaram e multiplicaram. O resto mantém. 85. Cara, é gigante. É gigante. O cara precisa... Eu quero ter 20 milhões, eu quero ter 50 milhões. O cara precisa ir rompendo os degraus, meu irmão. É 1, é 2, é 3, é 4, é 4. A estrutura cognitiva, a estrutura emocional transmuta esse resultado. Eu sou o cara de 4 milhões, transmuto para o monetário. Eu sou o nível 5, transmuto monetário. Ele só vai romper o 10 milhão quando ele atingir aquela estrutura emocional e aquela estrutura cognitiva. Aquela estrutura mental. Na hora que ele rompe, na hora que ele bater essa estrutura, aí o dinheiro aparece. Na hora que ele bater a estrutura dos 15 milhões, aí o dinheiro aparece. Na hora que ele romper a estrutura mental do 20, a estrutura emocional do 20, o dinheiro aparece. É assim que constrói riqueza, cara. Você sendo para você ter. Você construindo o ser para você ter. Construindo o ser para ter. Construindo o ser para ter. Louco isso, né? Demais. Você é brabo, é poderoso. É, cara, isso é energia, né, cara? Energia mental, energia emocional. Outra perguntinha aqui. Fé versus sucesso. Cara, Napoleão Hill, isso,
Fé, né? Fé, a gente tá falando de uma energia emocional, mental. É um estado mental. A gente não tá falando de religião, a gente tá falando de um estado mental. O fé, cara, pra você ter prosperidade, pra você falar em sucesso, o cara precisa ter fé. Ele precisa acreditar. Ele tem que acreditar fora do universo material. Não adianta você, e muito mais do que você ter, você tem que saber ler também das pessoas. Você montar uma equipe aqui, mostrar um projeto e falar assim, vamos sair no mundo vendendo. Se o cara não acredita, ele desiste. Ele precisa acreditar naquilo. É 60 não pro cara buscar o sim, é 200 não para ele buscar o sim. Ele acredita naquilo. A fé, a gente precisa da manutenção, a gente precisa acreditar. A gente precisa depositar, a gente precisa sedimentar todos os dias essa riqueza emocional, todo dia essa riqueza na fé, pra gente acordar todo dia e falar assim, vai dar certo, eu acredito. Não, eu acredito, né? Vai dar certo, não, eu acredito, já deu certo. Ou seja, sem fé não tem sucesso. Não tem sucesso, cara. E religião é uma ferramenta pra ter fé. Você tá trabalhando, estudando em algo que não é material. Né? Então, através da religião, a gente consegue aumentar a nossa fé. É uma das ferramentas para isso. Né? Você aprende a praticar a fé com a religiosidade. Cara, pensa bem no idoso, né, que tem a ver com o mercado imobiliário, tem a ver com produto para esse nicho. O idoso, quando ele pratica a religião, obviamente ele sustenta a fé, né? E ele começa e traz longevidade para ele, porque a partir do momento que ele tem fé, ele acredita na medicação, ele acredita que vai ter sucesso se for no médico, ele acredita que se ele fizer aquela fisioterapia ele vai ter resultado, ele acredita que se ele vai ter resultado. A fé entrega mais anos de longevidade, a fé entrega o fazer, e o cara tem mais resultado naquilo. Podcast hoje muito mais que construção, hein? Foi massa, Tá interligado, né? A gente pensa muito no mercado imobiliário longe de pessoas. Mercado imobiliário é pessoas. Salva a parte, né? O mundo é desconectado, é de bloco. Bloco. Não, velho, nós somos... tudo interligado. É tudo interligado, cara. A gente tem que entender isso, esse movimento inteiro pra gente lidar com pessoas. O que é empresa? Empresa é pessoas. Se você não entende de pessoas... Para. Por que você não é empresa? Não sei se vocês estudam de pessoas, tal, não sei o quê. Cara, porque só entender a pessoa, só entender como que funciona a mente, só entender como é que funciona a emoção do cara, eu entendo sobre pessoas. E você sabe o que o cara hoje em dia, o líder, eu tô estudando liderança. Mas peraí, cara, você não tá entendendo nem o que tá acontecendo com o cara? Você tá falando o que pra ele? Se você não entender o que tá acontecendo com o cara no nível emocional, você não entende quais são as ferramentas para o cara motivar, o que ele está fazendo de errado na rotina, para ele ajudar. Desenvolve a fé dele. Como é que você... Isso. Como que você faz o cara dar resultado, amigo? O que adianta você estar gastando energia? Falando coisas que às vezes faz sentido pro cara. Cara, de verdade... Ou às vezes jogando mais carga ainda em cima do cara. Você pega um cara que às vezes 12:00, 1h, tá cansado. Ele tá cansado. Aí você vai falar assim, mas por quê? Mas, cara, o cara, ele precisa não só poupar energia, mas ele também precisa adquirir energia para ele ter produtividade. E aí como que ele vai adquirir energia? O cara tem que saber olhar, cara, atividade física e tal, não sei o quê, papai. Poupar energia, economizar energia, ter autocontrole, antecipar energia, tarará. E pro cara construir energia. Eu tenho que dormir bem. Isso eu tenho que dormir que você fala em casa, no caso. Eu tenho que dormir bem. Eu tenho que... Qual que é a agenda do sono, meu irmão? Eu tenho que ter 7, 8 horas de sono, então tá bom. Se você vai ter 8 horas de sono, você soma mais meia hora, 40 minutos, que é o tempo para você entrar no sono, dormir, você tem a agenda da cama. Você tem que ter a agenda da cama. Você fala assim... E você tem a agenda da cama? Tem a agenda da cama. Que hora que é? Cara, 10:30 eu tenho que estar na cama sem celular. Aí para 11 horas tá dormindo, cara.
No máximo. No máximo, no máximo. Mas beleza. Inclusive, eu uso relógio para dormir. Eu tenho que monitorar meu sono. E no dia que dá ruim, eu bato cansaço antes das 7 da noite. 6 horas, eu posso pegar contrato aqui que eu vou ler 30 páginas. Eu preciso estar com energia bala para me ler um contrato e não tá 6 horas da tarde, você fala. Se eu tiver com as 6 horas, 18 horas. Porque se eu não tiver com a função cognitiva, eu não vou entender, vou deixar passar, vai dar rata. Como que você tem um jurídico que não tem energia? É fraco fisicamente? É fraco emocionalmente? Você tem parado para pensar isso, que um líder tem que ler isso? Como que você tem um jurídico que é fraco fisicamente e fraco emocionalmente? Como é que o cara tem foco, domínio sobre os pensamentos, para ler um contrato? Para ler um contrato. E ele ficar ali meia hora lendo, sem viajar na maionese. 6 horas meu da amigo. tarde. 6 horas, 5 horas, 4 horas, 3 horas. Cara, se você não entender como que funciona o emocional, o mental do cara, você não consegue liderar, cara. Muito bom, Anderson, muito Você não bom. consegue liderar, não. Show de bola, então, Anderson. Bateu Cara. aqui nosso tempo. Mas foi uma conversa muito massa. Foi top, muito né? Diferente de todas, né? diferente de Que a gente já todas. teve aqui. E nós somos diferentes. Disruptivo, eu tava tentando lembrar a palavra É também. disruptivo. né? Eu foi gosto muito dessa- Muito além, disruptivo. então... Eu gosto de falar isso. E mercado imobiliário, hein, cara? Tudo tem a ver, né? Quem você falou, porque às vezes Mercado a gente, imobiliário. no dia a dia, a gente costuma separar muito em blocos, né? Não, tá aqui o mercado, isso aqui é o profissional, isso aqui é o cliente, isso aqui é meu dia a dia, isso aqui é minha casa. Não, é tudo Liderança, ligado, né? liderança, vendas, o ecossistema do prédio, pessoas, é isso, cara. Show de bola. Cara, tô impressionado com esse papo, viu? Sério Vários mesmo. insights aqui pra mim, porra, principalmente. Entendendo um monte de coisa, né? A gente começa a entender um monte de coisa que você não para pra Ó, perceber. John, eu compartilho isso tudo nas minhas redes sociais, né? Eu comecei, Como é que a gente acha, Anderson? eu comecei recente, né? Chama Anderson _ Scioli, Anderson Scioli. Né? Eu comecei recente. Eu compartilho todos os dias meus estudos. Eu vou das 5h30 às 8h, né? Acordo 5, tomo banho, faço meu empoderamento lá, minha automotivação, minha autossugestão, minha autoafirmação lá para mim mesmo, né? Meu processo de gratidão. Tá, 5h30 eu tô na cadeira. Vou até 8. E aí estudando. E aí Você lê eu compartilho nos store. isso tudo? Acho que eu vou começar a fazer junto com você, Anderson. Maravilha. Pode ir, cara. É transformador. Muda o caminho da sua vida, muda a realidade financeira. Isso no Instagram, né? Isso no Instagram. E aí, sexta-feira, no finalzinho do dia, eu tenho um horáriozinho para me gravar os vídeos. E aí, durante a semana, eu vou soltando eles editados. Maravilha, bom demais. É muito, 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 muito legal. Anderson, foi um papo Muito massa. bastante interessante. Tomara que a galera tenha entendido como a gente aqui conseguiu entender. Realmente muda a perspectiva que a gente tem sobre o negócio, sobre a ambientação, né? Sobre o negócio do imobiliário, como tem que ser, a nossa vida inserida dentro do ambiente ali, a performance que você tem, reflexo daquele ambiente, reflexo do produto, né? Falando de produto, trazendo aqui para o nosso negócio. E você que é um líder, você que tá aí assumindo aí essa postura de liderança, entender que tudo vai impactar, meu irmão. Não tem jeito. Você precisa entender sobre o que a gente falou aqui hoje, precisa buscar essas informações Praticar, né? Aplicar. e aproveita e vai lá seguir o Anderson Scioli para tentar entender um pouco mais. Pra ter Porque... esses insights diários, né? Obrigado, tá? Foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Agradeço demais. Espero a gente encontrar numa próxima aí, conversar mais. Vamos sim. Muito bom. Vamos sim. Acompanha a gente também, né? A Utah Inc., os nossos lançamentos, os nossos projetos. É interessante entender que ali tudo é pensado, ali tudo é estratégico, tudo é pensado nas necessidades do ser humano. Né? Eu provoco as pessoas a pensar sobre isso, porque isso tem a ver com bem-estar e tem a ver com prosperidade. Maravilha. E eu agradeço a você que nos assistiu até agora. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu like. Se você não deu, já deixa o like aí. Se inscreve no nosso canal, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, né? Seguir a gente, construtalk.podcast.
Aproveita e segue também o Anderson_Acioli. E até daqui 15 dias, quando a gente volta aqui no Construtalk Podcast, na terça-feira, às 8 horas da noite. Eu conto com a sua audiência novamente, tá bom? Muito obrigado e até lá. Até a próxima. Show de